Olá, que bom estar com vocês juntos mais uma vez na nossa TV Araxá Educa. Hoje, professor Alírio, falando com vocês sobre matemática maker. E eu acho que hoje é uma das aulas mais esperadas, né, do pessoal, quando eu falei lá na frente que dentro da matemática maker a gente também tinha a robótica. Hoje nós vamos começar nossas aulas de robótica. Eu preciso passar algumas informações para vocês antes da gente chegar propriamente dito em construir um robozinho, fazer um motorzinho rodar. Então eu preciso dar umas informações iniciais para vocês. Talvez alguns de vocês já saibam, já tenham essa informação, tá? Mas se não tiver, eu vou passar para vocês aqui o início das nossas aulas falando sobre robótica. Vai ter muita coisa legal, tá? Nós vamos fazer robozinho, nós vamos criar as coisas, vai ser umas aulas bem bacanas mesmo, tá? Ó, como falamos nas primeiras aulas lá atrás, a matéria robótica, né, é um dos estudos da matemática maker, um deles, né? Na área denominada matemática e suas tecnologias, tá? A BNCC, o que é a BNCC? Né? Base Nacional Comum Curricular. O Brasil inteiro trabalha em cima de uma base de currículos, de matérias a serem dadas para os meninos nas escolas, tá? E conceitua a disciplina como ciência humana, olha para você ver, matemática e suas tecnologias. Ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas e em diferentes momentos históricos, tá? E é uma ciência viva que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho, tá? Que é o futuro, é o chamado trabalho 4.0, a nova geração, a nova turma que está chegando para aí, novas modalidades, novas profissões, tá bom? Isso tudo começou na BNCC lá em 2018, nós estamos aplicando isso até hoje, colocando em prática. Gente, ciência viva contribui para solucionar problemas. Não é eu, Alírio, mas sim vocês que estão estudando, né? Eu já estou encerrando um ciclo, né, da minha vida, ainda vou dar mais aula mais uns anos, mas vocês que estão começando agora, vocês que daqui a pouco vão para a faculdade, não é mesmo? Passa depressa, vão para a faculdade, vão fazer curso de engenharia, é trazer solução, trazer coisas que façam bem-estar do ser humano, das pessoas, possa melhorar a qualidade de vida, tá? Isso chama-se matemática e suas tecnologias. O ensino de conceitos de robótica, automação, inteligência artificial, programação e jogos digitais foram inseridos nesse escopo da matemática pelo MEC, né, que é o nosso Ministério da Educação e Cultura, em 2018. Essas matérias aqui não existiam não, tá? Quer dizer, existiam, mas não faziam parte do currículo. Hoje faz parte do currículo. Quer dizer, o aluno tem que aprender sobre a inteligência artificial, robótica, programação. Nós vamos ter aula de programação aqui, vou ensinar para vocês um pouquinho de programação, tá? Isso tudo dentro das nossas aulas. 15 minutinhos, mas que vão trazer muito conhecimento para vocês. Aqui eu trouxe aqui uns exemplos, uns robozinhos, né? Aqui, ó, uns robozinhos, isso aqui tem até uma lâmpada lá em cima ali, né? Hoje a gente não usa mais esse tipo de lâmpada, a gente usa LED, né? Que é mais moderno, mas nós vamos falar isso tudo com vocês, tá? Então, quais são nossos objetivos? Primeira coisa, né? Tá pensando, quais são os objetivos da Matemática Maker? Tá. Construir robôs que usam lâmpadas, motores e sensores, é uma dos escopos que está lá na BNCC. Trabalhar conceitos de desenho, física, álgebra e geometria, como a gente vem fazendo, né? Naquele nosso programa GeoGebra, tá? Nós já colocamos alguns objetos aqui para vocês, né? Em outras aulas, nós vamos falar sobre eles. Conhecer e aplicar princípios de eletrônica digital, tá? Construir ou adaptar elementos dinâmicos como engrenagens, redutores de velocidade, de motores, entre outros. Tá, conceito. Então vamos lá, vamos ver o que é o conceito de robótica. Essa primeira parte a gente tem que passar para vocês, tá? Robótica é a ciência que estuda as tecnologias associadas à concepção e construção de robôs. Quem que são esses robôs, pessoal? Aquele que vai sair andando assim? Não, tem vários tipos de robôs, né? Os robôs são mecanismos automáticos que utilizam de circuitos integrados para realizar atividades e movimentos humanos, os mais simples ou até os mais complexos.
3 elementos básicos para a gente estudar robótica, tá? Primeiro, eu tenho que ter uma fonte de energia. Alguém vai gerar uma energia, tá? Segundo, condutor dessa energia. Como é que essa energia vai ser conduzida, tá? E terceiro, lá na ponta, um consumidor, tá? Pessoal, mas quem que é esse consumidor? Pode ser um motor, pode ser um ventilador, pode ser uma placa de circuito, um LED, enfim. Vamos entender. Isso aqui é um esquema bem básico, bem simples do que seja, ó. Condutor de eletricidade, tá aqui. Fonte de energia. Primeiro uma fonte de energia. Aqui nós colocamos o quê? Uma pilha, porque é comum para nós. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui na bancada as baterias. São chamadas baterias, mas também comumente chamadas de pilha, né? A pilha que a gente usa, né? Esse controle remoto que eu estou usando, por exemplo, né? Esse controle remoto aqui tem pilha dentro dele. Se não tiver a pilha, não tem como funcionar, certo? Então ele tem a pilha lá, tem pilha dentro dele. Tá vendo aqui? Funciona com pilha, bateria, tá? Então tudo a gente precisa de uma fonte de energia. Depois, como essa energia é conduzida, né? E depois lá na ponta, o nosso consumidor, aqui está uma lâmpada acesa, né? Uma pilha, os fios chegando até na lâmpada e a lâmpada acendendo. Esse é o princípio básico da robótica, tá? Manutenção do movimento de máquinas simples. Lá atrás nós falamos de alavancas, polias, engrenagens, roda, eixo, plano inclinado, rosca helicoidal, tá? Alguns deles possibilitam reduzir, aumentar e alterar a direção da força. Então isso tudo foi criado lá atrás. Por exemplo, o pedal da bicicleta, né? Como ele foi criado, como ele foi inventado, né? É para fazer uma força aqui num ponto aqui, fazer essa engrenagem aqui, essa roda dentada, né? O pinhão aqui rodar, para rodar a roda para criar movimento da bicicleta. Não foi isso? Foi. Mas nós trouxemos aqui algumas coisas para vocês. Vamos ver aqui o nosso próximo slide? Ó, carrinho movido à força do elástico. Vocês lembram, né? Nós tínhamos esse carrinho movido à força do elástico, né? A gente colocava aqui, fazia o giro aqui assim. Não é isso que a gente fez na última aula? Na aula anterior, nas aulas passadas. E dizia o seguinte, ó, eu consigo provocar um movimento aqui, né? Ó, consigo dar movimento a esse carrinho. Opa! Ó, movimento a esse carrinho, certo? Consigo dar movimento a esse carrinho. Vou fazer com quantidade menor aqui, ó. Tá? O que significa isso? Eu conseguia dar um movimento, mas esse movimento era finito. Ele acontecia e parava. Lembra da catapulta? Que eu apertava a catapulta aqui, a bolinha, né? Lançava a bolinha aqui, naquele sistema, né? Mas o movimento também é finito. Acontece uma vez e acabou. Eu preciso rearmar de novo, tá? É a mesma coisa quando a gente usou o pegador de roupa e fez aqueles bichinhos, fizemos jacaré, fizemos outros brinquedos. Ele tem uma força que é aplicada. Quando você para de aplicar a força, ele cessa o movimento. Na robótica, eu preciso ter algo que vai continuar, dar continuidade nesse movimento, ok? Ó, lembra da catapulta? Fazia aqui, dava pressão da elástica, jogava a bolinha, tá? Mas fez isso, acabou. Ele não voltava de novo sozinho, ok? Bom, na robótica, eu preciso o quê? Sistemas com engrenagens e polias podem servir para a construção dos carros, tá? Exemplos de como elas aparecem na robótica. Um braço mecânico, né? Aquele braço mecânico tem nas fábricas, na fabricação de veículos, carros, né? Utiliza alavanca, uma esteira automatizada, usa engrenagens. Então, esses princípios, né? Os princípios, né? Do movimento, da força elástica, do movimento de alavanca, eles foram importantes? Sim, mas aí teve que vir uma nova indústria que diz o seguinte, ó, nós vamos perpetuar esse movimento. Como? Através, né, na robótica, vamos usar pilhas ou baterias. Assim a energia é contínua e o movimento também. Então eu ponho uma pilha no robozinho, enquanto a pilha estiver ali, o robozinho vai movimentar, vai fazer, né, a parte dele. Os carrinhos vão estar em movimento, vão estar girando. Essa que é a ideia, tá bom? Bom, tipos de baterias e pilhas. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é aquelas pilhazinhas pequenininhas para cronômetro, controle de carro, né? Alarme de carro, usa essas pilhazinhas, chama pilha pastilha, ela é chatinha. Depois temos a pilha AA, né? 2A. Temos aquelas pequenininhas, né? Que eu acabei de mostrar aqui de controle remoto, que é AAA, são 3 letras As, né? Temos aquela quadrada, tem aquela bateriazinha quadrada e tem a bateria de celular. Essa aqui é uma bateria de celular. Agora, cada uma tem uma
um valor diferente. Ó. Por exemplo, essa pequenininha ela tem 3 volts. Ela é pequenininha, mas ela tem 3 volts. Essas aqui, essas duas aqui, ó, ela tem 1,5 volts. A bateria quadradinha tem 9 volts. Já a bateria do celular tem 3,8 volts. Vocês vão falar assim, mas o tamanho não importa? Não, o tamanho não importa, né? O que importa é esse valor, esse volts. O que é o volts, professor? É a tensão, tá? É a tensão que cada pilha tem. Ó, história da pilha. Uma bateria é um aparelho ou dispositivo que transforma a corrente elétrica, né? A energia desenvolvida numa reação química. Então, dentro da pilha, o que nós temos, tá? Nós temos aqui, ó, uma haste aqui, ó, que é de grafite. Temos um carvão aqui do lado, um carvão que tem um ácido junto com ele. E aqui do lado nós temos a parte do zinco, tá? E ele faz uma reação química entre o zinco e a haste de carbono e faz com que elétrons saiam da placa do zinco, venham pro grafeno aqui, pro grafite aqui no meio, e aí eles começam a circular. Bom, a bateria também é finita, tá? Também é finita. Chega uma hora que esse ácido aqui ele para de reagir. Ou seja, quando a pilha fica velha, fica mais usada, tá bom? Então, cada célula de uma bateria contém um terminal positivo e um terminal negativo. Isso é importante na hora que a gente estiver montando os nossos robozinhos, tá bom? O processo químico que acontece lá dentro de troca de elétrons é conhecido como oxirredução, tá? Você sabe por que se chama pilha? De onde veio esse nome pilha, tá? Veio desse cara aqui, ó. Alessandro Giuseppe Antônio Anastácio Volta, mais conhecido como Alessandro Volta, que viveu nessa época aqui, né? Lá em 1745 até 1827. Foi um químico, físico e pioneiro da eletricidade e da potência. Graças a ele que a gente tem essas pilhas aqui hoje em dia, tá? Foi acreditado como inventor da pilha voltaica e descobridor do metano. Olha para vocês verem, ele inventou a pilha em 1799, 1800. Tem mais de 220 anos que a pilha existe, tá bom? E que bom que ele inventou lá atrás, a gente pode usá-la até hoje em vários segmentos, né? Relógio, brinquedos, robozinhos, controle remoto, enfim, várias situações, tá? Ele criou isso aqui, ó. Ele colocou uma placa de cobre, um feltro no meio, uma placa de zinco, uma placa de cobre, uma placa de feltro, e depois foi trocando. Então ele colocou cobre e zinco, cobre e zinco. E entre esses dois materiais, ele colocou um feltro molhado. Molhado de quê? De água salina, água salgada. Pôs água salgada. Essa água salgada fazia com que o elétron saía de uma placa e fosse em direção à outra, e fosse caminhando. E esse caminhar aqui, ó, ele acabava saindo aqui de baixo e chegando até lá em cima. E aí criou-se a corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É a movimentação ordenada dos elétrons que eles descobriram lá atrás, tá bom? Veja bem, nós falamos da nossa pilha, essa pilha aqui, gente, essas pilhas modernas agora, elas têm um ácido dentro dela. Então, se a pilha vazar, se a pilha ficar velha, se ela começar a dar um melado aqui, não põe a mão. Se você pôr a mão, corre, lava a mão rapidamente, porque essa pilha já deu o tempo de vida dela útil, tá? Em alguns casos especiais, ela costuma vazar. Parou, não está funcionando mais? Troca, põe uma pilha nova, tá bom? Só que cuidado, na hora de descartar, atenção, o descarte de pilhas deve ser feito somente em locais apropriados. Nós temos alguns locais na cidade que aceitam pilhas usadas, tá? Não joguem no lixo comum, não, tá bom? Vamos aos exemplos de baterias ou pilhas, né? Então aqui na mesa, né? Já mostrei para vocês, tá aqui, ó, são as nossas pilhas, né? Então aqui os nossos exemplos que eu mostrei na tela, elas estão aqui de novo, ó. Pilha palito, pilha pastilha, tá? Tem um conjunto, né? Conjunto, mais a pilha comum, que é essa pilha AA, e a pilhazinha de bateria, né? Na verdade é uma bateria de celular. Hoje em dia os celulares são integrados, não tem mais bateria talvez separada, já são todas juntos, tá bom? Moçada, é o que eu tinha mostrar para vocês hoje, o início da robótica. Próxima aula a gente continua com robótica, tá bom? Obrigado a todos vocês, tenham bons estudos.